Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Cristiane Almeida, eu sou coach cristã internacional e hoje vou falar de um tema muito conhecido, que é o modelo de âncoras emocionais, apresentado por Tony Robbins. Sim, vocês conhecem Tony Robbins, vocês já ouviram falar de um coach, um life coach muito famoso aqui nos Estados Unidos, que estudou e apresentou com maestria o conceito de âncoras emocionais. Como elas podem nos ajudar a se sentir mais seguro e confiante. Por que são utilizadas estas âncoras emocionais? Qual o benefício delas? E como você pode treinar a sua mente, educar e você utilizar diariamente ou nos momentos específicos que forem necessários. Sim, as âncoras emocionais são uma grande ferramenta que você pode e deve utilizar para te fortalecer em momentos delicados, como por exemplo, uma pessoa que tem uma vergonha, um medo, uma insegurança de falar em público. Eu já atendi algumas pessoas com esse perfil. E essas pessoas, elas não se sentiam à vontade quando eram convidadas para dar uma palavra, para oratória, de estar ali como um representante na escola, né? Ou vender um produto, enfim, elas precisavam ter mais coragem, ser mais fortalecidos, mesmo que fizessem dezenas de cursos de oratória, de liderança, de venda, de autoconhecimento. A questão não era essa. Na hora que era chamado para falar em público ou para aparecer numa câmera, essas pessoas simplesmente travavam. E através dessa técnica fantástica, maravilhosa, que é o conceito da âncora emocional, essas pessoas conseguiram sim desbloquear, destravar a sua vergonha, o seu medo de falar em público e cada vez mais se tornar autoconfiante, fortes, encorajados e ter resultados excelentes. Bem, outra forma e outro exemplo muito utilizado para essa ferramenta, que é a técnica de âncora, como você criar uma âncora no teu coaching, no teu paciente, no teu cliente, ou nós mesmos desenvolver na nossa vida, né? É em alguma situação delicada emocionalmente, como, por exemplo, a morte ou uma doença muito grave, onde a pessoa se sente fragilizada e a pessoa que está lidando com essa perda, com esse momento, com esse luto, ela fica deprimida, ela se sente fraca, ela não consegue prosseguir nas tarefas diárias, rotineiras da sua vida. E aí, essa técnica também ela é muito, muito, muito eficiente. Tá? Então, eu estou dando alguns exemplos para criar em você um interesse de conhecer a ferramenta, conhecer o conceito de âncora e como ele é desenvolvido. A ferramenta em si, o estudo que Tony Robbins apresentou, né, e foi assim muito difundido, falado nas escolas de coaching pelo mundo afora, foi ensinado e eu também aprendi em 2011. O que ela ensina? Qual é a ideia? É trabalhar a sua mente dentro de um fator já conhecido. Por exemplo, quando a gente fala no nome âncora, se remete àquela âncora mesmo no navio, aquela funda, forte, né? Espessa, pesada, que ela faz com que pare no tempo, no momento, no espaço. Ela faz com que uma embarcação, que um grande navio, independente do tamanho dele, ele seja parado e ele fique basicamente seguro, estável,
por um determinado tempo, em um determinado espaço geográfico. Dessa maneira, o conceito âncora, ele trabalha na sua mente em um determinado tempo e espaço. E como que isso vai acontecer? Bem, primeiro é necessário que a gente saiba para que está sendo criada a âncora, né? O fundamental, vou criar uma âncora para me fortalecer e me dar coragem de falar em público, tem um motivo. É um momento emocional que eu não consigo lidar, não é muito fácil, né? Como médico, por exemplo, ou pessoas que têm essa frequência de notícias, às vezes não muito confortáveis de se dar, ou está vivendo num processo de luto. Eu vou criar uma âncora para entrar num avião, para que eu consiga entrar. As pessoas que têm pânico, têm um trauma muito sério, elas precisam de muita ajuda. Existem pessoas que elas precisam ter ajuda para conseguir chegar e até sentar no banco do avião. Ali ela toma um remédio, muita coisa pode acontecer, mas o difícil é ela conseguir entrar. Então vai criar uma âncora. Ou mesmo para alguns momentos como momentos alegres, né? Agora vamos lá. A âncora, ela serve para você se fortalecer, para você retomar uma lembrança de algo já vivido. Então lembre, é um momento de tempo e espaço, tá? E que momento você pode vincular, você pode ligar, você pode remeter a sua mente, levar até a recordação, recordar de algo já vivido e criar em você um mecanismo de âncora. Bem, vamos lá. São emoções que a mente, que você sente, que você percebe forte. Não é um momento rotineiro. Se você gosta de tomar sorvete, mas você toma sorvete todas as tardes ou todo sábado, ele não serve para ser uma âncora. Se você é muito feliz dançando, mas você tem uma rotina de dança, não é uma âncora. Uma âncora é um momento emocional significativo, como, por exemplo, o nascimento de um filho é uma âncora. Ele não acontece com tanta frequência. E mesmo que você tenha 5, 6 filhos, cada momento é único e ele é muito forte. Para algumas pessoas, o casamento pode ser uma âncora. Para outras pode ser um trauma, mas para algumas, a entrada no seu momento, ou sim do casamento, pode ser uma âncora. Para outros, a formatura, quando você levanta o seu canudo, ou você está ali comemorando naquele ato de formado, recebendo o teu diploma, pode ser um momento de alegria, de êxtase tão grande, de contentamento da alma, de felicidade, de satisfação, de prazer, que só de você lembrar, você começa, nossa, mas como foi legal aquele momento. Uma conquista de um prêmio, quando você tem uma homenagem ou recebe uma colocação no teu trabalho, uma promoção, um reconhecimento, você é chamado, ganha um troféu, uma medalha, uma conquista, enfim, algo significativo, forte, por que não único ou quase único, mas que você consegue lembrar e que traga à sua memória muita alegria, muita satisfação, prazer. No estudo de Tony Robbins, ele fala a respeito das sensações, como olfato, lugares que você, só de você pensar, né, um bolinho de chuva, pingadinho assim no óleo, de banana, um bolinho que fala um pingado no óleo, né, bolinho de chuva, esses bolinhos brasileiros, ou você lembra um bolo de cenoura com uma, assim, cobertura de chocolate, e você lembra do cheiro, do gosto, tudo que aguça o nosso instinto faz com que nós tenhamos uma memória que linka a uma percepção, um sentimento acolhedor, um sentimento de alegria, um sentimento de infância, um sentimento de
gratidão, né? Você lembra de repente da avó, você lembra da mãe fazendo uma música. A música, ela é incrível para nos remeter a sensações. Por isso que a gente consegue perceber a vibração da música nas moléculas de água. E já estudado e comprovado o quanto os nossos sentidos de olfato, de tato, de visão, de audição, né, de paladar, eles nos aproximam ou afastam. Então, para você criar uma âncora, de acordo com um estudo apresentado e difundido por Tony Robbins, no modelo de âncora, você precisa ter uma imagem viva, colorida, cheirosa, uma imagem, um momento que te traz, quando você recorda, remete a uma sensação. Ele não é algo corriqueiro, como eu falei, não é algo simples, mas realmente faz um sentido, te traz à lembrança momentos marcantes, forte, único, diferente, né? Sim, esta cena, esta vivência, o que você já experimentou, já teve ali, pode sim ser levado, considerado como uma âncora, mas precisa ter uma força o mais significativa possível, tá? Como eu falei, não deve ser algo corriqueiro, deve ser algo, vou dar um exemplo prático, no meu caso, né? Quando fiz o estudo em 2011, eu criei uma âncora, e essa âncora, na minha memória, um dos momentos alegres que eu tive, de muito prazer, satisfação, que me causam, assim, uma força, uma autoconfiança, foi a minha formatura de bacharel em administração. Então, foi um momento para mim que é muito importante, significativo. Eu lembro da maquiagem, eu lembro do formato do meu cabelo, eu lembro do gosto que eu tinha na boca, do que sabe? Eu lembro do cheiro do perfume, eu lembro do ambiente, da iluminação. Eu lembro eu entrando, os passos que eu dava, o sapato que eu estava usando, a meia calça que eu estava usando. Eu lembro as pessoas que estavam ali junto comigo, quando o meu nome foi chamado. Aquilo ali para mim foi algo incrível, foi muito forte. E quando eu recordo, eu relembro desse momento, me traz alegria, conquista, plenitude, uma realização. Eu me sinto forte, eu me sinto satisfeita, me dá uma força extra. Então, este momento, o que a gente faz? A gente traz para a memória. Primeiramente, você precisa encontrar qual é esse tempo e esse espaço que você vai estar utilizando como âncora. Depois que você encontra ele, é simples, é muito simples, né? É necessário a gente reviver com o máximo de cores possível. Cores, sabores, cheiros, tudo. O que você puder criar e trazer à tona, lembrar, reviver na sua memória, vai fazer com que a sua âncora seja mais potente, mais forte, mais firmada e estabelecida, tá? Depois disso, você vai escolher um lugar onde você vai conectar essa âncora, tá? Lembre-se, nós falamos que o primeiro passo é saber para que eu preciso de uma âncora. O segundo passo é recordar o time exato, o tempo, o espaço de tempo, né? E o lugar, assim, aonde aconteceu, quando foi, o que aconteceu, o cenário que ocorreu. Bem vivo, o mais vivo possível. E o terceiro é onde você vai conectar com o seu corpo. Tem pessoas que podem colocar e colocam a âncora perto do ouvido, em algum ponto, como a acupuntura,
coloca em algum lugar onde a pessoa toca e lembra. E ela faz um gatilho mental, ela faz uma ativação neural, ou seja, no momento que a pessoa toca nesse lugar, ela remete, ela vai automaticamente para aquela lembrança. Por quê? Porque foi feito um processo, uma técnica, né, dentro desse estudo que eu falei para vocês, aonde essa âncora está instalada ali. No meu caso, eu coloquei aqui, que é um lugar onde as pessoas não percebem, eu gesticulo muito com as mãos. Então, cada momento que ninguém percebe, nem eu faço muitas vezes intencionalmente, mas a tua âncora, quanto mais você utiliza ela, aciona, toca intencional, mais automática ela se torna na sua vida. Por isso que as pessoas que têm dificuldade, e que eu atendo, dificuldade de falar em público, ou de entrar num avião, tem qualquer tipo de bloqueio mental, eu não vou chamar de trauma, porque às vezes a pessoa não passou por nada antes para que aquilo acontecesse, né? Mas por algum motivo é bloqueado naquela situação. Quando ela faz uma âncora e ela vai usando e vai ativando esse gatilho, ela vai tocando, ela vai estimulando, ela vai colocando em prática com o acúmulo desse exercício, com a prática, se torna tão automático que você pode estar num jantar, em algo nada a ver com o teu objetivo, você não está nem buscando ativar, e se você cria uma âncora, como eu falei, no caso, na orelha, e você encosta, ela já te leva. A tua mente, ela fica como se fosse uma ratoeira, uma armadilha. Você tocou, ela leva. É incrível. Ela, ela ativa assim, né? No movimento, literalmente. Você tocou, ela vai ativar. Então, essa âncora, a âncora que você criar, que você desejar criar, que você mentalizar, que você reforçar, que você instalar no teu corpo, em algum lugar físico, que você acionar ela vai ficar ali com você pro resto da vida. Por isso que é muito importante saber o conceito. Não dá pra gente ouvir falar uma coisa e sair fazendo e achando que aquilo ali é, sei lá, uma simpatia, uma coisa que a pessoa vai fazer e pode ou não acontecer. A nossa mente, ela é doutrinável. Então, nós precisamos treinar, educar, ensinar, selecionar o que entra e o que não entra. A partir do momento que você está aqui assistindo esse vídeo, para saber como o modelo de âncora do Tony Robbins foi expandido, né? Foi aplicável em vários casos. Por quê? Porque ele dá resultado. Porque você criar a âncora, você criou, está criado, não pode ficar arrependido. Porque a nossa mente, ela funciona assim. Ela é estimulada assim. Então, é bem importante isso. Até num filme muito interessante, né? Que ele é um pouco antigo, mas esse filme talvez vocês vão lembrar a respeito de um relacionamento aonde o ator principal ele começa a ver todas as mulheres como muito linda, muito bonita. Ele era um pouco machista, um pouco tanto preconceituoso com as mulheres mais cheinhas, e aí ele encontra o Tony Robbins e o Tony faz ativa um gatilho nele, ativa nele algo que ali parece até uma brincadeira, é apenas um filme, mas mostra exatamente como funciona o modelo de você criar uma âncora na pessoa em algo que esteja atrapalhando ela. Porque existem pessoas que, assim, já foram beneficiadas com essa técnica, milhares de pessoas, né? Como eu falei, inclusive eu utilizo a técnica para falar em público para quantas pessoas forem, 400, 500 pessoas, sem receio, para perder toda a timidez, a vergonha. Por quê? Porque a minha âncora, ela me remete a um momento
de força, de vitória, de conquista, de realização, de poder, de, sabe, cheguei, tô aqui, aonde para mim, naquele momento, era o nível mais high, mais alto. Era algo, uma menina que saiu do interior, que foi morar sozinha na capital, que teve vários desafios, receber aquela conquista foi uma vitória, assim, bem expressiva, né? E cada momento que eu toco, que eu ativo a minha âncora, eu trago aquela leoa, eu revivo aqueles momentos eles vêm, olha, instantaneamente, como eu falei, já aconteceu de eu estar jantando e pelo hábito de mexer com a mão, de passar um álcool gel na mão, de fazer alguma coisa, tocar e mudar. A primeira coisa que muda é a minha postura. Eu não muda assim, é como se tivesse te dado, sabe quando faz um ponto de acupuntura, você aperta num botão e o outro e a perna movimenta? Exato. É mais ou menos assim. Realmente faz uma mudança, ativa em você aquela recordação, aquela memória, e aquela memória ela vai ser revivida. Olha que delícia! Ela vai refletir no teu estado de espírito, no teu humor, na forma que você vai desempenhar o que precisa ser desempenhado, né? Então, por isso que ela é tão significativa, ela é tão expressiva nesses casos que eu falei, falar em público, entrar num avião, fechar um contrato, a análise quando o empresário precisa fazer uma apresentação de ganhos, de perdas e de fechar um bom negócio, né? E a pessoa precisa estar ali segura, a pessoa precisa estar ali preparada para uma grande quantia de dinheiro, sem hesitar, sabendo os seus valores, sem recuar, fechar um bom negócio. O fechamento de vendas com essa técnica, ela é como aparece no filme. Ela é um estopim, ela é uma arma poderosíssima, que eu estou aqui como coach cristã, ensinando vocês a usar ela para o bem. Mas é, sim, um modelo que dá resultado, que ressignifica aquele, lembrando que é um time e um espaço, ok? Você precisa ter isso muito vivo, porque, vou dar um exemplo, pessoas que quando ficam muito nervosa começam a rir. Isso é extremamente deselegante, desagradável, se você está numa mesa de negócios ou está com pessoas sérias, enfim, uma biblioteca, numa ópera, num concerto, e a pessoa começa a ficar nervosa, fica num momento, uma saia justa, ou fica ansiosa, não se sente confortável, e a pessoa entra em crises de riso. Então, o que ela pode fazer? Ela pode, sim, criar uma âncora, que ela vai lembrar de um momento onde ela estava mais serena, um momento onde ela estava mais meditando, mais concentrada, mais em um comportamento íntegro e restrito, para que ela consiga se recolocar, para que ela possa controlar aquilo que está inflamado nela, de repente aquilo que está saindo do controle, né? Então, quando ela aciona a âncora, tchum, a pessoa, ela se recompõe, vou usar bem essa palavra, ela se recompõe ao seu lugar, entendeu? Então, a âncora é uma ferramenta maravilhosa, eficiente, de resultado e que vai se tornando algo muito prático de ser usado, mesmo que você esqueça, mesmo que você chegue a um ponto de falar assim, mas agora eu já estou falando bem em público, não preciso mais, não sinto mais tanta necessidade como era há 10 anos atrás, né? Então, já vou de cara sem acionar a minha âncora, sem ter necessidade de recorrer a essa técnica, a essa ferramenta, esse mecanismo, para me posicionar, chegar lá e falar com segurança e bem. Ok, mas se inconscientemente, sem querer
ou de qualquer forma você tocar, o teu cérebro já vai, já acende uma luzinha e te corresponde na hora. Então, funciona? Sim, funciona, 100% aprovada, 100% garantida, tá? Basta você seguir esses 3 passinhos simples, que é saber para que você está criando a âncora. Ela é necessária ter uma âncora. No que você precisa ser fortalecido? Qual o sentimento que você quer recordar? Que tipo de memória, de ambiente, de tempo e espaço você gostaria de reviver, tá? Encontra isso. O primeiro é para quê? O segundo é encontrar esse tempo e esse espaço. Qual vai ser a tua âncora, né? Aonde você vai se firmar, onde você vai segurar, aonde você vai... Quando você acionar, a tua mente vai te levar de novo naquele lugar para você ali se agarrar, para você ficar ali muito firme, entendeu? E reviver aquele ambiente, aquele sentimento, aquela emoção. Você não vai estar mais à mercê da expectativa do que vai acontecer, como vai ser, porque o teu cérebro, a tua subconsciência, ela traz à consciência algo que ela já viveu. Então ela não tem mais medo. Fica fora o medo. Para ela já é um cenário acontecido. Já é uma rota de sucesso. Ela já sabe o que vai acontecer. Então você traz para a tua mente aquele empoderamento, aquela fé, aquela coragem. Eu sei como é que é, porque você aciona e traz à tona, você revive o que já aconteceu. Então, automaticamente você entra, executa, faz aquilo que é necessário ser feito. Ah, tá, vai ser assim, naquela sensação, naquele cheiro, naquele ambiente, naquele controle, naquele domínio, que aquilo ali para você passa a ser novamente, você reviver o que já tinha acontecido um dia na tua vida. E isso é muito gostoso, isso é fácil, a mente entende como vitória, tipo assim, deal, negócio fechado, alcançou a vitória, conquista, realizado, entendeu? Game over. Você já ganhou o jogo. Por quê? Porque a tua mente, ela sabe andar naquele caminho, ela já conhece, ela já trilhou. Você aciona, chama de volta, você vai fazendo dentro daquela performance, entendeu? Através do que você está estabelecendo. E é isso, gente, tá? É a prática. É a prática. Coloque em prática. Toque no começo, em tudo que você for fazer. Quer criar uma âncora? Agora, vamos lá. Vou criar uma âncora. Como eu faço a apresentação, eu não gosto de ficar fazendo isso o tempo todo, como eu falei, em mim, para que eu, não, daqui a pouco, me torne uma pessoa toda sensibilizada, né? Mas você vai criar uma âncora aqui, aqui. Você pode criar uma âncora na ponta dos dedos. Tem muitas pessoas que o fato de mexer no cabelo, a forma da pessoa fazer, se torna uma âncora. A mulher usa muito isso sem ela perceber. Ela se arruma, ela faz alguma coisa e ali, naquilo, ela se sente o quê? Fortalecida, ela se sente mais encorajada a se expor. Isso não deixa de ser uma âncora, né? Inconscientemente, que a pessoa está criando ali, sem nem ter consciência, ela não sabe que ela está criando aquela âncora. Mas toda vez que ela vai e ela dá uma arrumada no cabelo, ela fala, ó, aqui ficou um ângulo melhor ou isso. Então ela está criando algo que repetidamente ela faz e dá uma sensação de bem-estar, de que ficou bom, de aprovação, né? Segurança, e ela vai para frente, tá? Então, terei um exemplo bem simplesinho, agora o usual, mesmo que inconsciente. Mas faça dessa técnica algo poderoso e consciente, efetivo na tua vida. Faça o diagnóstico do que você precisa ter maior desempenho. Analise e veja onde você
não está tão seguro e precisa desempenhar melhor. Esse vai ser o objetivo, vai ser exatamente ali. Veja o cenário, cria lembra, traz à vida o que você já viveu, né? Para a tua imaginação, vai trazendo o mais forte e poderoso. Escolhe um lugar no corpo, coloca, tá? Um lugar que você possa tocar. Não vai fazer uma coisa muito difícil, né? Tipo, dar 3 pulinhos, uma volta, não. No caso do filme, era só uma palavra mesmo, né? Era uma palavra que se falava. Você já viu que tem pessoas que vai fazer apresentação em público ou vai fazer uma live e tal, e a pessoa começa sempre com a mesma palavra? Aquilo ali é uma âncora. A âncora de um jornal, a pessoa que traz a notícia mais forte. Por quê? Porque a pessoa entra com aquela palavra, ou com aquele boa noite, ou encerra de uma determinada forma. Então, veja, você vai escolher uma forma que seja fácil e viável para você, né? E prática, prática. Quanto mais você exercitar, mais forte ela se torna. Com o passar do tempo, você vai ver que ela e você já se ativam rapidamente. Obrigada ao nosso professor, ao nosso uma grande inspiração, que é o Tony Robbins, a todos os coaches, e deixo aí com vocês para que seja utilizada de uma maneira positiva na sua vida, construtiva no dia a dia. Um beijo no coração. Quer mais informações? Se inscreve aqui no canal e você vai estar recebendo mais informações sobre técnicas de coaching e melhoramento de desempenho. Até mais!